Hoje eu quero trabalhar com o tema de uma mensagem que é: nunca o fazer é melhor do que ser. Nunca o fazer é melhor do que ser. E quero me basear, irmãos, gostaria que os irmãos se colocassem de pé. E abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas 10. Lucas 10, 19. Lembrem-se do tema da mensagem: nunca o fazer é melhor do que ser. Todos acharam? Lucas 10, 19, que diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo. Mas não vos alegreis por terem poder sobre os espíritos, alegrai-vos antes de o vosso nome está escrito no livro da vida. Podeis assentar, irmãos. Nós vemos que tudo que nós temos, amados, é de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos 11:36 que porque dele, por ele e por ele são todas as coisas. Tudo é através de Jesus. Tudo que nós recebemos é Jesus que nos dá. Tudo que nós fazemos porque Ele nos capacita. Se vencemos uma guerra, somos apenas o instrumento, mas na realidade, quem a vence é Deus através da nossa vida. Ele nos ajuda a lutar as nossas lutas. Ele nos capacita a vencer as lutas que temos pela frente, para que, através da sua vida, eu já lhes disse que vocês são canal de bênção, vocês são canal de milagre, vocês são canal de maravilhas, para que o nome de Deus seja exaltado. É através de vocês, tudo é por Ele, tudo é através dEle, e tudo é para Ele. Não é para a nossa glória. Se uma pessoa, vamos dizer assim, ao receber uma oração, ela é curada, a glória é de Deus. Nós somos apenas o instrumento. Jesus, Ele é o oleiro. Ele faz o barro e Ele usa, certo? Aquilo que Ele faz o vaso. Se Jesus, o oleiro, retirar a mão do barro, o barro vai ser simplesmente barro. Mas quando Jesus está com as suas mãos, Ele faz do barro um vaso, Ele faz do vaso um instrumento de honra, colocando em lugares de destaque, porque esse é o objetivo de Jesus. Nunca, irmãos, o fazer é melhor que ser. Não desmerecendo quem faz, irmãos, porque a obra de Deus, ela precisa de quem faz. A obra de Deus, ela precisa de quem trabalha. A obra de Deus, ela precisa de pessoas dispostas a fazer. E graças a Deus, a nossa igreja, ela é rica em pessoas que fazem. Ela é rica. Podemos ver que no louvor, graças ao bom Deus, nós somos ricos no louvor. Na palavra, graças ao bom Deus, nós somos ricos. Nós temos pessoas que pregam muito bem. Nós temos pessoas que louvam muito bem. Nós temos pessoas que executam, certo? O trabalho social muito bem.
Nós temos pessoas que trabalham para Jesus. E isso é muito bom, irmãos. Eu não quero desmerecer, com a mensagem desta noite, o trabalho de cada um. Mas nunca o fazer é melhor do que ser. Precisamos ter vida. Precisamos ser exemplo, porque é através do exemplo que damos, certo, que o nome de Deus é glorificado. Foi através do exemplo, agora vou dar um mau exemplo, irmãos. Através do exemplo de Caim, que ele alcançou fama de assassino e de invejoso, e de desobediente a Deus. Então o testemunho da pessoa vale muito. Caim, ele fez tudo o que tinha que fazer, irmãos. O irmão dele ofertou, ele ofertou também. O irmão dele se esforçou, ele se esforçou também. Cada um foi buscar a sua oferta a Deus. Mas um só tinha um coração sincero. Um só tinha um coração puro. Um só estava fazendo de todo o seu coração para o Senhor. E Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim, porque dentro dele estava a inveja. Dentro dele já estava planejando o mal, já estava planejando matar o seu irmão. Por isso que eu digo, nunca fazer é melhor do que ser. Ambos fizeram, mas só que só um era. Só que só um estava sendo o que Deus queria que ele fosse. Deus, ele tem um plano na nossa vida, não só de fazer, mas também de ser, irmãos. Sermos exemplos na terra, sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios de desejo de orarmos, de buscar a face do Senhor, de entrarmos na sua presença, sermos cheios de desejo de obedecer. E a Bíblia nos dá vários exemplos, irmãos. Às vezes nós nos alegramos e nos contentamos em fazer, mas não é o suficiente só fazer, irmãos. Nós temos que ter convicção, nós temos que ter a alegria que vamos entrar no reino dos céus. Jesus disse assim, olha, vocês não devem só se alegrar, porque os espíritos são sujeitos a vocês, porque vocês estão orando, porque vocês estão fazendo milagre, porque vocês estão repreendendo os demônios. Isso faz parte da vida do homem de Deus e da mulher de Deus, faz parte da vida, irmãos. Mas não é esse só o objetivo. O objetivo é o reino de Deus. O objetivo é entrar no reino dos céus. O objetivo, certo, é tomarmos posse da promessa que Deus nos fez e caminharmos firmes, sem se desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Porque a Bíblia nos fala que Jesus, ele nos dá, irmãos. Ele nos dá poder, como nós lemos. Eis que vos dou poder. Ele dá. A Bíblia ainda fala que os sinais seguirão os que crerem, e em meu nome farão prodígios, em meu nome farão maravilhas, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos. Isso faz parte da vida da igreja. Isso é Deus que nos dá, porque somos instrumento de Deus. Deus escolheu, certo, a igreja para que através da igreja o nome, quando eu falo a igreja não é as paredes, é você, é eu, é cada um que aceitou Jesus, para que através da nossa vida, o nome de Jesus seja glorificado. Você é o instrumento de Deus, é através da sua vida. Podemos ver que Adão, irmãos, Deus, ele deu para ele toda a autoridade sobre céus,
sobre terra e sobre o mar, e sobre tudo que há nesses lugares. Deus deu autoridade, porque Deus, Ele tem prazer que através da sua vida, através de você, as coisas vão acontecendo. Deus quer te usar. Deus entregou tudo nas mãos dele e falou assim: olha, sobre isso você reine, sobre isso você domine. E enquanto Adão estava obedecendo a Deus, estava tudo bem. Mas a Bíblia fala que ele deixou de ser, que é muito importante, irmãos. Vou martelar na cabeça de vocês: nunca o fazer é melhor do que ser. Ele deixou de ser quando desobedeceu a Deus. Ele fazia muitas coisas lá no Éden, tudo estava sobre as mãos dele, porque Deus, Ele coloca coisas nas nossas mãos, e enquanto estamos obedecendo, o nome dele está sendo exaltado. Mas a partir do momento que desobedecemos, deixamos de ser. Adão deixou de ser por desobedecer a Deus. Adão deixou de ser por dar ouvido, certo, à sua mulher. Jamais devemos nos deixar ser induzido, certo, por terceiros. Jamais, irmãos. A palavra de Deus, ela vem acima de tudo e de todas as coisas. Não podemos nos deixar ser induzido por um amigo, não podemos nos deixar ser induzido pela esposa, pelo esposo, pelo filho, pela filha, por um amigo. Jamais, irmãos. Porque a partir do momento que nós nos deixamos ser induzidos, igual Adão se deixou ser induzido pela sua esposa, ele deixou de ser aquilo que Deus queria que ele fosse. E aí veio as consequências, por ele deixar de ser. Por isso que o ser o que Deus quer que você seja, é muito importante, irmãos. Deus, Ele tem planos na nossa vida, tinha planos na vida de Adão, como tem plano na minha vida e na sua vida. Mas não podemos deixar de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ainda, irmãos, que nós tenhamos obra, mas a Bíblia fala que a fé e as obras, certo, elas caminham junto, que uma sem a outra é morta. Nós precisamos ter os dois. Nós precisamos de obra e nós precisamos de ser, de viver o Evangelho, de ser espelho para as pessoas que estão em nossa volta. Que as pessoas que estão em nossa volta vejam Cristo através da nossa vida, vejam o amor através da nossa vida, vejam a graça de Deus através da nossa vida, sintam a paz de Deus através da nossa vida. Este, irmãos, é o plano que Deus tem na nossa vida e o que Ele quer que nós seja, mas ao mesmo tempo Ele nos dá, certo, autoridade, Ele nos dá trabalho, Ele nos dá função, Ele nos dá responsabilidade, porque os dois caminham junto. Obra e fé caminham junto. Não adianta ter só obra não, irmão. Não adianta só fazer não, é bom fazer, a igreja precisa. Mas nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que viver, certo, a palavra de Deus. Nós temos que viver o que Jesus nos colocou para ser e para viver e para transmitir. Nós transmitimos a palavra de Deus. E essa palavra, ela tem que ser viva. Se a palavra de Deus não for viva, através da minha vida,
não for vivo através da sua vida, não estiver fazendo efeito através de nós, tem alguma coisa errada. Nunca o fazer é melhor do que ser. A Bíblia nos dá um exemplo do profeta Eli, do sacerdote Eli, ou seja, ele deixou de ser ao parar de corrigir. Às vezes temos dificuldade, é duro, irmãos, certo? O sacerdote Eli, ele era tanto sacerdote como juiz, como pai de família. E no decorrer dos dias, ele deixou seus filhos e a obra de Deus andar de qualquer maneira, e não corrigiu da maneira que devia corrigir. Irmãos, uma casa, uma empresa, uma igreja, aonde não há correção, pode ter certeza, você deixa de ser aquilo que Deus quer que você seja. Porque a correção, ela tem que existir, a exortação, ela tem que existir. Isso para quê, irmãos? Para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos entender. Quando eu falo correção, não é correção com ignorância, não é correção agredindo a pessoa, não é correção humilhando a pessoa. Isso não faz parte do vocabulário nem da vida do homem de Deus, humilhar ninguém. Mas faz parte da orientação e do ensinamento. A Bíblia toda é ensinamento e é orientação. Quando aceitamos a Jesus, nem tudo nós compreendemos e nem tudo nós sabemos. Tropeçamos, e quando tropeçamos é necessário que o sacerdote vá lá e oriente e dirija. Eli, ele relaxou nessa parte, e os filhos deles começaram a tropeçar, e começaram a fazer coisas erradas no templo, e isso causou, certo, a queda tanto do profeta, como também dos seus filhos. Meus queridos, quando você deixa de corrigir, isso causa tropeço tanto na sua vida, como também na vida dos seus familiares. A correção faz parte da vida familiar, a correção ela faz parte da vida empresarial, e a correção faz parte da vida, certo, espiritual. Precisamos ser corrigidos e precisamos ser orientados. Agora com amor, com carinho, com jeito, certo? Precisamos apontar, opa, não é por aí. Porque Deus, irmãos, Ele quer tanto que nós venhamos fazer a sua obra, a qual o profeta, o sacerdote Eli começou a fazer relaxadamente. Temos função a fazer, e essa função temos que fazer de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, de toda a dedicação, com amor, irmãos. Com amor, nada como peso, irmãos. Se for para fazer alguma coisa e aquilo estiver sendo pesado, é melhor não fazer. Se for para fazer alguma coisa e aquilo, certo, falar assim, puxa vida, ai meu Deus, já tem que fazer aquilo, é melhor não fazer, irmãos. Porque o que nós vamos fazer para Deus tem que ser de todo o nosso coração. Porque nós não estamos fazendo para homem, nós estamos fazendo para Deus. E tudo que nós fazemos para Deus, pense, irmãos, que não tem recompensa, porque tem. Deus, Ele nos dá galardão. A Bíblia nos fala de Saul, irmãos. Saul, ele foi ungido rei, porque Deus, Ele escolhe as pessoas, certo? Ainda que a pessoa seja nada, ainda que a pessoa, vamos dizer assim, nunca, vamos dizer assim, foi engrandecido, nunca apareceu, certo? Mas quando a pessoa aceita Jesus,
Deus exalta essa pessoa através da sinceridade, através da dedicação, através do esforço, através de estar aos pés de Deus. Deus o exalta. Deus escolheu Saul e ele não era ninguém. E de repente ele se tornou rei. E quando ele se tornou rei, ele começou a fazer muitas coisas e as coisas estavam dando certo. Porque enquanto você está na presença de Deus, enquanto você está fazendo aquilo que Deus quer, as coisas na sua vida dão certo. As coisas começaram a dar certo no reino. O reino estava sendo abençoado através de Saul. Ia para a guerra, Deus dava vitória através de Saul. Deus derramou sobre Saul o seu espírito, colocou o seu espírito sobre ele, e ele prevalecia sobre os seus inimigos. Ou seja, ele estava fazendo, ele estava arrebentando, porque o homem com Deus, irmãos, ele faz a diferença. O homem com Deus, certo, tudo que ele faz dá certo. As suas investidas são vitoriosas, porque a pessoa está com Deus. A pessoa está fazendo a vontade de Deus. Mas a Bíblia nos diz que Saul deixou de ser quando começou a desobedecer a Deus. A pessoa acha que consegue caminhar sozinho. A pessoa acha que consegue fazer sozinho. A pessoa acha que consegue se dar bem sozinho. Aí a Bíblia fala que se retirou o Espírito de Deus, entrou um espírito mau sobre a vida de Saul. E as coisas começaram a dar errado. O exército começou a ser envergonhado diante do inimigo. Isso acontece na vida real, da pessoa começar a ser envergonhada diante das situações. Envergonhada familiarmente, envergonhada espiritualmente, envergonhada ministerialmente. Porque nunca fazer é melhor do que ser, irmãos. Nós temos que trabalhar os dois na nossa vida. Devemos tomar cuidado, certo? Se estamos só fazendo e não estamos obedecendo. Se estamos só se dedicando a uma coisa e não estamos nos dedicando a outra. Já foi falado a respeito do ministério de oração, do ministério de intercessão. Esse é um ministério que não pode fazer falta na vida do cristão. Tem que estar na sua vida esse ministério. É nas terças-feiras. Se não puder orar uns 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, vem, irmãos. E ore 10, ore 15, ore 20, apresente a sua casa, apresente o seu trabalho, apresente sua vida espiritual, apresente o seu ministério, apresente a sua saúde, apresente tudo a Deus, se levante e vá embora, mas venha. Venha se encher de Deus. Para quando você chegar na sua casa, despejar sobre os seus filhos, despejar sobre o celeiro, despejar sobre o seu trabalho, despejar sobre sua esposa, sobre o seu esposo. Venha se encher de Deus, precisamos. Saul deixou de ser, irmãos, quando começou a desobedecer. Aí a vida de Saul virou de ponta cabeça. Saiu o Espírito de Deus, entrou um espírito maligno, aí entrou a inveja na vida dele, ele tinha inveja de Davi, começou a perseguir a Davi, e foi, até que isso levou ao fracasso. O reino, aquilo que Deus tinha dado para ele, foi tirado e dado a outro que era melhor do que ele. E a Bíblia fala que há um segundo o coração de Deus, que é Davi. A obra de Deus, ela precisa de você. O fazer é muito importante. Na igreja tem muita coisa a ser feita. E é através da sua vida. Mas só que o mais importante de tudo isso, ou seja, os dois é importante, mas o ser tem que fazer parte da tua vida.
ser dedicado, ser fiel, ser obediente, ser exemplar, tem que fazer parte da sua vida. Nós vemos vidas, certo? Não é o caso da nossa igreja, mas nós vemos acontecimentos e mais acontecimentos. Até no meio dos discípulos havia isso. De pessoas que fazem, de pessoas capacitadas, que foram indagar a Jesus o que deveria fazer para entrar no reino dos céus. Às vezes a pessoa prega, expulsa demônio, fala em línguas, faz tantas coisas. A Bíblia fala que muitos, naquele dia, vão dizer: Senhor, mas eu fiz tantas coisas em seu nome. Eu expulsei demônios, eu curei os enfermos, eu falava em línguas, eu trabalhava tanto na tua obra, mas a resposta que ele vai receber é: para trás de mim, eu não vos conheço. Porque só trabalhar não é o suficiente, irmãos. Nós temos que ser, nós temos que ter vida, e vida exemplar para as pessoas que estão trabalhando conosco. Quantas vezes nós ouvimos falar: puxa vida, ser crente igual aquele ali, eu não quero ser. Que a pessoa vive falando palavrão, vive mal-humorado, a pessoa é ignorante, responde tudo de maneira bruta. E às vezes na igreja ele trabalha, ele se dedica, ele se esforça, não falta um culto. Mas não é o suficiente, a gente tem que viver. A gente tem que ser, irmãos. Tem que ser exemplo. Saiu dessas portas, tem que ser exemplo. Exemplo começa dentro de casa. Sou exemplo dentro de casa? Como que os meus filhos me veem? Como que os meus pais me veem? Como que eu vejo os meus pais? Como que o meu patrão me vê? Como que os meus amigos de trabalho me veem? É nesse momento, certo, que o nome de Deus vai ser exaltado através da sua vida. É da maneira que as pessoas lhe veem. A Bíblia fala do profeta Eliseu, que ele passava na frente de uma casa, certo? E quando ele passava, aquela mulher o convidou, certo? Para comer um pão na sua casa, tanto ela como o esposo dela. E toda vez que ele passava por lá, certo? Aquele casal convidava ele para comer um pão, para tomar um café na sua casa. E depois aquele casal conversou entre eles e disse assim: mulher, ou seja, marido, eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Eu tenho observado, o texto diz assim: eu tenho observado que este homem é um santo homem de Deus. Ou seja, as pessoas nos observam, as pessoas olham a nossa vida, eles olham o nosso comportamento, eles olham como que nós procedemos, certo? Na nossa maneira de viver, eles olham, eles nos observam. O texto diz assim: tenho observado, é lá em 2 Reis 4:8, tenho observado que este homem é um santo homem de Deus. Isso por quê? Porque ele tinha vida, a pessoa prestava atenção. A pessoa presta atenção na minha vida, ele presta atenção na sua vida, ele presta atenção até nos gritos que saem na sua casa. Os vizinhos estão ali do lado, eles prestam atenção. Até para um crente falar alto, ele tem que ter vigilância.
porque as pessoas observam. E depois vai usar isso contra a sua vida. E a Bíblia fala que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que ser irrepreensível. Para que as pessoas não tenham o que falar de você. A Bíblia fala que o diabo, ele procura brechas na nossa vida para nos acusar. Mas se estivermos dentro da palavra de Deus, ele vai procurar brecha e não vai achar. Nós vemos pessoas, e às vezes acontece, às vezes até em nosso meio, que se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia fala em Salmo 1, para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, nem nos deter no caminho dos pecadores. Às vezes a pessoa lá se detém, faz uma rodinha, aí onde entra tantas piadas, tantas conversas que não é para o cristão ouvir, e às vezes a pessoa se perde por não ouvir a palavra de Deus. Um cristão, ele precisa ter vida. As pessoas precisam ver Cristo em você, precisam ver Cristo na igreja, precisam ver Cristo no abrir dos nossos lábios, precisam ver Cristo nas nossas atitudes, nas nossas ações. Nunca fazer é melhor do que ser. Quando a pessoa vê que você é cheio do Espírito Santo, que você é cheio da graça, que o poder de Deus está sobre a sua vida, que você tem uma boa conduta, o nome de Deus é exaltado através de você. A Bíblia fala que Davi deixou de ser quando não fez o que deveria fazer. Eu já preguei sobre isso aqui. Davi, enquanto ele fazia o que lhe era obrigação de fazer como rei, tudo na vida dele estava a 1000 por hora. Ele era considerado, e é considerado, o homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele deixou de fazer o que era para fazer, ele deixou de ser por um tempo, irmãos. E dali todos conhecem a história que Davi cometeu um erro atrás do outro. Mas só que ele se arrependeu quando foi chamado a atenção. Às vezes a pessoa não gosta de ser chamada a atenção. Ele se arrependeu quando foi chamado a atenção, ele reconheceu quando foi chamado a atenção. E ele voltou a ser, irmãos. Porque quando confessamos, a Bíblia fala assim que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, ou seja, Deus perdoa. Deus apaga tudo, Deus não é igual a nós. Nós não conseguimos esquecer uma coisa que as pessoas fazem para nós. Aquilo fica dentro do nosso coração anos e anos. E se não houver oração, às vezes nem sai. Mas a Bíblia fala que dos nossos pecados, Deus não se lembra mais quando há arrependimento. Quando a pessoa confessa e deixa. Deus, ele não se lembra mais. Deus esquece. Para ver como Deus é lindo. Ou seja, Davi voltou a ser o que era, certo? Deus o recebeu, Deus o perdoou e deu-lhe o mesmo credo que ele tinha outrora. Porque Deus é misericordioso, irmãos. Porque Deus, ele tem desejo que através da sua vida as coisas venham a acontecer. Lá em Mateus, para finalizar, irmãos, em Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Deus que está no céu. É através da sua vida, é através de você ter tanto obra, como também de você ser uma pessoa exemplar, uma pessoa que está na presença de Deus, uma pessoa que está buscando a Deus. Ambas têm que caminhar juntos. Nunca o fazer é melhor do que ser. Temos que trabalhar os dois na nossa vida. Somos cheios de falha, somos cheios de imperfeição, mas também estamos aos pés de Jesus, que quando a sua palavra nos confronta, nós confessamos, nos arrependemos, certo? E Ele nos perdoa, Ele nos dá da sua graça, Ele nos dá do seu Espírito Santo, porque tudo que temos, irmãos, é dEle, é por Ele, é para Ele, é através dEle que somos alguma coisa. Se estamos aqui hoje, glorificando a Deus, é através dEle, irmãos. É Ele que tem nos dado graça e saúde para estar aqui hoje. Tudo é por Ele, para Ele. Amém, irmãos? Lembrem-se sempre, nunca o fazer é melhor do que ser. Se esforcem, trabalhem, mas ao mesmo tempo, certo? Busquem a Deus, busquem, certo? Ser o melhor possível para Deus em primeiro lugar, para a sua casa em segundo lugar, para as pessoas que estão em sua volta, certo? Procure brilhar. Procure brilhar, porque a palavra de Deus diz que vocês, são a luz do mundo. Foi chamado para que através de vocês, as pessoas sejam iluminadas. Ilumine os caminhos das pessoas através de Jesus. Amém? Vamos nos pôr de pé?